Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema Deus arbitrário? Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, eu quero agradecer a você que tem orado pelo canal, você tem contribuído com o canal, se inscrevendo, compartilhando nas suas redes sociais, deixando o seu like, deixando o seu comentário, e também você que está contribuindo com as suas orações e também você que está contribuindo com a sua ajuda financeira. Se você quer auxiliar o canal, você pode ter todos esses meios para auxiliar, tanto se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando com seus amigos, tanto através das suas orações e também através da sua ajuda financeira, claro, se você for e puder auxiliar. Tem um QR Code aqui do meu lado e também tem um Pix na descrição do vídeo para você que quiser contribuir e puder contribuir com o ministério. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema Deus arbitrário. Nós estamos olhando para essa semana um pouquinho sobre a situação da história de Ananias e de Safira. Nós percebemos que eles tomaram uma decisão talvez ali totalmente racional, porém deixaram uma brecha para o inimigo falar e depois viram que aquele caminho que eles tinham tomado talvez não era o ideal para eles, o inimigo falou o coração deles e teve uma consequência direta desta ação. Ontem nós conversamos um pouquinho sobre algumas características de Deus, eu resumi algumas delas para vocês e também vimos uma em específico. Se por acaso você perdeu o comentário de ontem, se você não viu ele, você pode clicar no card que eu estou deixando aqui em cima. Vai lá, vê o comentário de ontem porque é muito importante, foi muito interessante o que nós conversamos ontem. Mas hoje eu queria explicar para vocês de um conceito, porque muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e nós vemos diversas vezes Deus falando que Ele é amor, que Ele é misericordioso. Mas se Deus é amor e Deus é misericordioso, por que Ananias e Safira sofreram o que sofreram? Por que chegou nessa situação? Para entendermos melhor, nós precisamos olhar para o contexto de juízo. Nós precisamos entender o juízo para entender o porquê que isso aconteceu. Então, vamos olhar rapidamente para o que é o juízo. O juízo, ele é separado, biblicamente falando, em três fases. Nós temos o juízo investigativo ou pré-advento, nós temos o juízo comprobatório ou milenial e também temos o juízo executivo ou final. Vou tentar resumir muito rápido para você entender melhor essas três fases do juízo. Primeiramente, o juízo investigativo ou pré-advento. Ele ocorre antes da segunda vinda de Cristo. E qual que é a função desse juízo? É investigar, é analisar, ver se todas as pessoas que disseram que aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal realmente aceitaram isso. Ou seja, é uma análise das pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida e é feita a análise dessas ações. Então, ele diz que aceitou Jesus, mas o que ele tem feito no dia a dia condiz com essa verdade que ele falou que aceitou? Então, essa é a primeira análise. Depois, nós temos o juízo comprobatório ou milenial. O que ocorre nesse período? O juízo comprobatório vem após a segunda vinda de Cristo, onde os salvos irão para o céu e serão abertos os livros, os registros de todas as pessoas, aquelas que foram salvas e aquelas que foram perdidas, para entender o porquê as pessoas salvas estão salvas e porquê as perdidas estão perdidas. Ou seja, vai ter uma comprovação, vai ter uma análise dessas ações deles para entender melhor do porquê que aquela pessoa está salva e porquê que aquela pessoa está perdida. E por último, e não menos importante, nós temos o juízo executivo ou juízo final. O que é essa fase do juízo? É quando Deus efetivamente retira todo o pecado do planeta Terra e constrói o novo céu e a nova terra. Então, essas três fases do juízo apresentam o amor de Deus também. Porque se não tivesse o juízo, Deus não seria um Deus de amor. Por quê? Obrigatoriamente iria ter a coexistência com o pecado. Ou seja, sofrimento existiria para todos sempre. E aqui nós temos um ponto importante. Percebe que as pessoas que estão e aceitaram o nome de Cristo, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador pessoal, elas só passam pela primeira fase do juízo, somente pelo juízo investigativo, e o juízo comprobatório é como anexo. Mas o juízo executivo, ele está separado para as pessoas que não aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Ou seja, aquelas pessoas que escolheram morrer. E aqui nós temos alguns conceitos para nós analisarmos. Perceba que nós somos salvos pela graça. O que nos salva é a graça de Cristo. Cristo comprou o nosso direito de sermos salvos com a morte dele na cruz. E
olhando para isso, nós podemos entender que as pessoas que irão se perder serão aquelas pessoas que não aceitaram este pagamento de Cristo. Porque nós temos alguns conceitos interessantes que eu quero até ler para vocês aqui na primeira carta de João, lá no capítulo 2. Primeiro eu quero para vocês, verso 1. Um verso muito conhecido aqui, mas vai fazer a gente pensar um pouquinho aqui. Então, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1 diz assim, ó: Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. E agora eu quero voltar com vocês alguns versos para trás, lá no capítulo 1, mas vamos ler aqui o verso 9 do capítulo 1. Aqui João escreve o seguinte, ó: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Percebe que João cita que nós só poderemos ser salvos e perdoados se nós formos até Jesus? Ou seja, o grupo das pessoas dos salvos não é porque as ações delas foram melhor. Ninguém vai ser salvo por ações próprias, porque nós somos salvos pela graça de Cristo. As nossas ações só demonstram se nós realmente aceitamos essa graça. Mas a maior ação que nós devemos ter é aceitar o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque a partir do momento que eu aceito o sacrifício de Cristo, eu entendo que quando eu erro, eu preciso pedir perdão para Ele. Eu entendo que eu sou uma criatura, que eu não sou o Criador. Eu compreendo a minha real condição e por causa disso eu vou até Cristo, o advogado, e Ele é justo para me perdoar. Ele tem aquele poder, Ele tem o direito de falar, não, eu morri por ele, esse pecado dele está apagado. Agora, as pessoas que irão se perder serão as pessoas que não aceitaram e que não vão até Cristo e não irão até Cristo para pedir perdão, porque elas se acham autossuficientes ou não entregaram o seu coração verdadeiramente a Cristo. É algo da boca para fora. Então, na situação de Ananias e Safira foi exatamente isso. Eles talvez no primeiro amor se entregaram a Cristo, mas no relacionamento, nesse processo de santificação, eles foram se afastando. E aí eles não se acharam necessários pedir perdão para Cristo pelo erro que eles tinham cometido. E por isso o juízo executivo chegou até eles. O juízo alcançou eles. Lógico que é uma metáfora porque o juízo executivo ainda não aconteceu, mas é só para você entender o conceito. Assim da mesma forma aconteceu com Sodoma e Gomorra. O juízo aconteceu naquela cidade, porque aquelas pessoas estavam vivendo de uma certa forma, onde eles não entendiam, não aceitavam Cristo Jesus, eles não aceitavam Deus. Então eles viviam da forma que eles queriam. E nós temos que ter o conceito seguinte: se eu planto um pé de manga, eu vou ter manga. Não adianta eu plantar um pé de manga e querer jaca, não tem condições disso acontecer. E o nosso relacionamento com Cristo é a mesma coisa. Se eu planto a verdade, se eu planto no meu coração Cristo Jesus, mas planto de verdade e vou regando essa semente, vou regando este relacionamento com Ele, automaticamente eu vou entregar a minha vida nas mãos dele. E os frutos que eu vou colher serão os frutos baseados nessa planta, serão os frutos que Deus promete para mim, que Deus promete para você. Agora, se nós não plantarmos no nosso coração ou colocarmos bem superficialmente, essa planta vai morrer e aí não vai gerar frutos. Ou seja, nós não somos salvos por causa de nós somos salvos por causa do amor de Cristo. Nós aceitamos ou não aceitamos essa salvação de Jesus. E aqui é o que nós devemos analisar, e eu quero que você imprima no seu coração, escute com atenção. Nós necessitamos da graça de Cristo para sermos salvos. Você precisa hoje, neste momento, aceitar a graça de Cristo para ser salvo. Não existe absolutamente outra coisa que pode nos salvar. Única e exclusivamente é a graça de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz nos deu esse direito. E nós precisamos aceitar essa graça e viver de acordo com ela, passando pelo processo de santificação, para aí sim, quando Cristo voltar em poder e grande glória, nós estarmos dentro do grupo dos salvos. Eu quero estar com você no céu. Eu quero olhar para Cristo e eu quero que você fale assim: olha, Ismael, lembra daquele vídeo que você gravou naquela quinta-feira falando da lição dos jovens? Olha, naquele dia eu tomei a decisão de aceitar Cristo verdadeiramente. E naquele momento eu falei: não, a partir de agora eu vou entregar a minha vida a Cristo.
A partir de agora eu vou falar: não, Jesus, o Senhor é o meu Senhor, eu quero entregar o meu coração em tuas mãos. Viva em mim, habite em mim, transforme o meu ser, porque eu quero viver de acordo com a tua vontade. Imagina que coisa maravilhosa. Imagina você ver Cristo face a face e passar a eternidade ao lado dele. E tudo isso começa hoje, você aceitando Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Quem me acompanha de geração sabe que normalmente nas quintas-feiras eram os meus apelos que eu fazia para você tomar sua decisão. E hoje eu quero fazer isso. Eu quero que você tome a decisão, mas eu quero que você escreva. Eu quero que você exteriorize a sua decisão. E por que é importante nós escrevermos a nossa decisão? Porque a partir do momento que você escreve, você tem uma memorização com maior facilidade da decisão que você tomou. O seu cérebro vai colocar um lembrete e falar assim: ó, você tomou uma decisão e você escreveu isso. Além de que você vai mostrar publicamente a sua decisão. Você vai mostrar para as pessoas que estão aqui no canal, para as pessoas que passarem por esse vídeo alguma vez, ocasionalmente, que você tomou uma decisão. E qual é a decisão que você tem que tomar hoje? Que você aceita Jesus. Então, se você aceita Jesus, coloca aqui nos comentários: Senhor, eu aceito e entrego meu coração em tuas mãos. Tome sua decisão hoje para você passar a eternidade ao lado de Cristo. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, por mais esse estudo de hoje, Pai, onde nós entendemos um pouquinho mais sobre o juízo. Também entendemos que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e que o juízo é necessário para que o amor do Senhor seja mostrado e exteriorizado, Pai. Nós entendemos que quando nós aceitamos o seu sacrifício, nós aceitamos a sua graça, nós precisamos viver de acordo com ela, viver de acordo com a tua vontade, Pai, prolongando o seu desejo na nossa vida, Pai. Peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sua sabedoria sobre nós, para que possamos caminhar rumo às mansões celestiais, Pai. Porque as nossas ações, elas são completamente equivocadas, Pai. Como a tua palavra diz, elas são trapos de imundície, ou seja, não servem para nada. Eu não posso me salvar, nem a pessoa que se mexer nesse momento pode se salvar por próprias ações, Pai. Mas nós podemos ser salvos quando nós aceitamos verdadeiramente o seu sacrifício, Pai. Quando nós entendemos que nós somos criaturas e que nós necessitamos do Criador, do nosso Salvador, para aí sim alcançarmos as mansões celestiais, Pai. E também peço pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai, e estão tomando a decisão hoje de entregar a vida dela em suas mãos, Pai. Que o Senhor faça sua boa obra no nosso coração, que o Senhor transforme o nosso ser, Pai. Como diz o hino, que o Senhor nos desmonte, nos destrua e transforme novamente em um vaso de acordo com a tua vontade, Pai. Habite em nós, habite no nosso ser, porque nós somos falhos e pecadores, nós erramos diversas vezes contra ti, Pai, mas a partir desse momento que nós aceitamos o Senhor, o processo de santificação ele começa a acontecer, Pai, e o Senhor vai nos purificando, o Senhor vai nos fortalecendo, o Senhor vai nos dando meios para enfrentarmos as dificuldades e enfrentarmos Satanás com o Senhor à frente e nós seguindo os seus passos, Pai. Fique conosco e nos acompanhe nessa nossa trajetória rumo às mansões celestiais, porque o nosso desejo é passarmos a eternidade ao teu lado, louvando e bendizendo o seu nome, Pai. E esta oração que eu faço hoje, esses pedidos e esses agradecimentos, são no nome de Cristo Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição saem pontualmente às 5 horas da manhã, de domingo a sexta-feira, e aos sábados eu trago meditação para o seu coração. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber essas notificações. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força, e também para o YouTube, para o algoritmo dele entender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando ali embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa outra playlist das meditações que eu faço aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!